Olá pessoal, tudo bem? Como estamos? Tudo bem? Tudo ótimo, né? Então, pessoal, uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês, né? Para discutirmos outro assunto voltado para o direito tributário, né? Assuntos que evidentemente são extremamente importantes, não só para o nosso conhecimento geral, mas para a profissão de gestor contábil, né? E o que está definido para nós hoje é discutirmos, pelo menos do ponto de vista conceitual, e depois faremos aprofundamentos posteriores, né, sobre a evasão, elisão e elusão tributária. Né? Vamos fazer a distinção conceitual dos dois, né? Fazer considerações e aprofundamentos sobre eles, evidentemente, e também discutir a norma geral de anti-elisão fiscal. Né? Anti-elisão fiscal. Para fundamentar essas nossas discussões de hoje, além do próprio CTN, o Código Tributário Nacional, nós vamos também abordar a Lei 8.137, de 27 de dezembro de 90, que definiu crimes contra a ordem tributária econômica e contra as relações de consumo. Né? Também é importante abordarmos e discutirmos a Lei 10.684 de 2003, que trata, evidentemente, da alteração da legislação tributária, fala sobre o parcelamento de débitos junto à Secretaria da Receita Federal e à PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né? E ao INSS, mas aí são outros contextos, evidentemente. E também a Lei 2.382 de 2011, que disciplinou a representação fiscal para fins penais, né, no caso em que houve parcelamento do crédito tributário, certo? Então, são discussões extremamente importantes na legislação, além do CTN, e claro, também eu vou abordar logo no início também um artigo que nós publicamos numa edição internacional, Reflexiones sobre Direito Latino-Americano, né, estudos em homenagem à professora Lídia Rosa Garrido Cordobeira, o volume 6, da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, apresentado o livro pelo Dr. Ricardo Rabinovich Berkman. Ele é o coordenador do doutorado da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, onde nós publicamos um artigo sobre o planejamento tributário da micro e pequena empresa no Brasil, necessidade para a sobrevivência nacional e internacional, que tivemos aqui a participação do professor Dr. Frederico Rommel Maia Tavares, que é da Universidade Regional do Cariri, a minha participação, e de uma ex-aluna do curso de Ciências Contábeis de uma outra instituição, Aline Bezerra da Silva. Então, é uma publicação internacional de um artigo que, inclusive, nós vamos utilizá-lo para discutir num dos nossos últimos conteúdos da nossa disciplina, que trata do planejamento tributário. Nós vamos aprofundar e discutir esse planejamento tributário. Claro que a gente já inicia falando sobre o planejamento tributário, e aí a gente abordou aqui nesse artigo, que depois irei organizar em PDF para vocês. Ele trata do planejamento tributário, né? E o planejamento tributário da micro e pequena empresa, né? Então, esse trabalho ele objetivou demonstrar, pessoal, que o planejamento tributário é um meio eficaz para proporcionar a sobrevivência da micro e pequena empresa, tanto no mercado nacional como no mercado internacional, possibilitando a diminuição do recolhimento do tributo, possibilitando a diminuição do recolhimento do tributo de forma lícita,
de forma lícita, não incorrendo em sonegações fiscais, obtendo dessa forma sucesso, hegemonia e perpetuação no mercado, além de que, hoje, estas empresas representam significativa expansão e consolidação no que toca aos retornos sociais e do PIB, né, nas exportações, viabilizando o crescimento nacional. Esse trabalho foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica, né, que forneceu subsídios necessários para esclarecer e conceituar o planejamento tributário, tido, claro, como prática lícita, visando a eliminação, redução ou deferimento da carga tributária, expressando a importância de sua implantação nas empresas, deixando de ser uma opção e passando a ser uma necessidade. E aí, caríssimos e caríssimas, quando a gente fala desse planejamento tributário, como buscando e possibilitando a diminuição do recolhimento do tributo de forma lícita, nós estamos falando de uma prática denominada de elisão fiscal. Elisão fiscal ou planejamento tributário, isso mesmo. É o nome dado exatamente a utilização, pessoal, de práticas lícitas realizada, no caso, pelo sujeito passivo, né? E, logicamente, antes da ocorrência do fato gerador, né? Com o objetivo de quê, pessoal? Com o objetivo, claro, de economizar, claro, economizar no pagamento de tributo, né? E aí, pessoal, como nós poderíamos ter como exemplos dessa possibilidade que nos leva a essa economia de tributos? Por exemplo, mudar a sede da empresa para outro município onde o ISS tem uma alíquota menor. Então, isso, evidentemente, é uma possibilidade voltada para o planejamento tributário, né? Visando, evidentemente, a gente ter uma redução desses tributos, certo, pessoal? Dessa carga tributária. Logicamente que, se ficar comprovado que é uma prática irregular e ilegal, evidentemente poderá ter será desconsiderado essa situação, né, porque você estaria elegendo um outro domicílio tributário. Vamos ver já sobre domicílio tributário também, né, é um dos pontos que está lá, creio que logo depois do fato gerador, certo? E isso, evidentemente, pode ser desconsiderado pela autoridade administrativa tributária, fazendária, certo? Se ficar comprovado um ato ilícito, logicamente, certo? Mas, partindo do pressuposto como estratégia de planejamento tributário, logicamente, dentro do conceito que é também elisão ou planejamento tributário, certo? É uma prática lícita e legal e permitida pela legislação, né? É claro que, embora essas práticas elisivas eles impliquem na redução no valor da arrecadação pelo contribuinte, né? É lógico que pode termos essa resistência por parte dos órgãos da Fazenda, né? Porque, claro, né, pode ser caracterizado, logicamente, uma possível fraude no âmbito da denominação, da designação do domicílio tributário, né? Então, a elisão é realizada dentro dos limites autorizados pelo ordenamento. Não há como impedir ou proibir o contribuinte, claro, de buscar formas válidas de pagar menos tributo. Isto é planejamento tributário. Por isso que a análise do planejamento tributário, né, e nós vamos dissecar isso mais lá para o final da nossa disciplina, é de fundamental importância, é uma prática necessária para que nós possamos ter uma redução de tributos, claro, né, tributos. Então, é uma prática importante, importantíssimo, né? Já pegando o viés aí, pessoal, logicamente voltado para os nossos conceitos de evasão, elisão e elusão tributária, nós começamos pela elisão, né, como a prática lícita. Nós temos, então, a evasão fiscal, né? E o que é a evasão fiscal? Evasão fiscal ou fraude fiscal ou sonegação fiscal, que vem, evidentemente, a ser uma prática
a prática de uma conduta ilícita pelo sujeito passivo, certo? Claro, normalmente após a ocorrência do fato gerador, que visa, evidentemente, frustrar intencionalmente o recolhimento do tributo, certo? E, claro que essas práticas, ou a prática da evasão fiscal, a prática da fraude fiscal, a sonegação fiscal, ela vai ensejar, caros amigos e amigas, processamentos do fisco que levará, evidentemente, a noticiar o fato ao Ministério Público competente, e esse Ministério Público entrará com as ações judiciais, claro, contra o contribuinte ou contra a empresa, e teremos repercussões no âmbito civil no que diz respeito a patrimônio, para multas, etc., para cobrir este prejuízo do fisco, e também no âmbito penal. Já adiantando mais na frente, porque decorre de nossa disciplina analisar as questões penais tributárias, já partindo aqui nesse contexto que fala da evasão, fraude fiscal ou sonegação fiscal, temos aí a Lei 8.137 de 1990, está lá no sistema para vocês também, devidamente atualizada, está lá no site do Planalto da Casa Civil. Mudou no Congresso, eles alteram aqui, tá? Que define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. Artigo 1º, constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributos ou contribuição social. Contribuição social, falamos já o que era contribuição social, lembra? Vocês lembram demais, né? E qualquer acessório, obrigações acessórias, doutores e doutoras, obrigações acessórias, já falamos também, mediante as seguintes condutas. Inciso 1, omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Inciso 2, fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Inciso 3, falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributária. Podemos ter aí, por exemplo, e aqui decorre uma série de exemplos e possibilidades, por exemplo, circular mercadorias sem a emissão de nota fiscal ou com nota fiscal com valores adulterados. Entendeu, pessoal? Inciso 4, elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documentos que saiba ou deva saber falso ou inexato. Inciso 5, negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço, olha aí, efetivamente realizada ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Pessoal, sabe o que... Daqui, evidentemente, nós podemos tirar vários exemplos. E eu tenho certeza que vocês já estão aí pensando nos exemplos que decorrem desse artigo 1º, que está vinculado, evidentemente, à fraude fiscal, à sonegação fiscal, que são e é a evasão fiscal. Decorre penalidades no âmbito civil e de ordem penal. Sabe o que é que diz aqui a lei, pessoal? Sabe o que é que diz aqui a lei? Aqui a lei diz pena, reclusão. Sabe o que é reclusão? É iniciar o cumprimento da pena preso. Recluso. De 2 a 5 anos e multa.
2 a 5 anos e multa. Sabe quais são as consequências, caros doutores e doutoras, de uma capitulação de uma pena de 2 a 5 anos? Isto implica que não cabe a chamada suspensão condicional do processo. O que é isso? Isso quer dizer, pessoal, que não cabe a suspensão processual condicional do processo, pessoal. Não cabe a suspensão condicional do processo. Ou seja, é possível a suspensão condicional do processo quando nós temos uma pena de até 4 anos. Uma pena de até 4 anos. Se nós tivéssemos aqui uma pena de, por exemplo, 2 a 4 anos, então era possível, tem todo o processamento judicial, com defesas, etc., mas hipoteticamente foi condenado até 4 anos. Condenação até 4 anos, lá no final é proposto uma transação penal, que no caso seria uma suspensão condicional do processo, porque a pena iria até 4, por um determinado período, certo? Logicamente, desde que essa pessoa que foi condenada não tenha tido outras condenações, não já tenha cometido outras infrações e, evidentemente, vai ter que cumprir determinados requisitos estabelecidos pelo Ministério Público e pelo juiz, o juiz da execução do processo. No entanto, caros colegas, caros doutores e doutoras, aqui nós estamos falando de uma reclusão de 2 a 5 anos. 5 anos. Então não cabe a suspensão condicional do processo. Cometeu, foi provado, condenado, evidentemente que começa a cumprir preso, recluso. Claro, eu sei, tá bom, certo? Eu fui condenado a 5 anos de reclusão por um crime desses, logicamente que cabe o recurso. Eu tenho até 15 dias para apelar para uma corte superior, certo? No caso de tributo federal, para o Tribunal Regional Federal, porque vai ser processado, evidentemente, na Justiça Federal, logicamente. A competência tributária, que nós já vimos, vai também direcionar onde vai ser processada a ação. Logicamente que tributos da competência do Estado e do município é a Justiça Estadual, porém tributos da competência da União, que vocês já sabem, nós já estudamos, né, já discutimos, a competência da Justiça Federal, tributos da competência do Estado e do município, eu fui condenado, tenho até 15 dias para recorrer para o Tribunal de Justiça do Ceará ou da capital, dependendo de onde nós estejamos, certo? E, logicamente, que tributos federais, Justiça Federal, Tribunal Regional Federal, 15 dias, e aí vai até o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria de fazer uma parte aí, porque há uma repercussão, caros doutores e doutoras, há uma repercussão aí, e aí a gente precisa fazer esse aprofundamento dentro, evidentemente, que nós estamos falando de sonegação fiscal, que é a fraude fiscal e que é a evasão fiscal, as discussões voltadas para o cumprimento da pena a partir do 2º grau de jurisdição, pessoal. Só uma parte aí, para a gente compreender, porque, evidentemente, um cliente do escritório de vocês que chegue passando por uma particularidade dessa, e vocês precisam, evidentemente, fornecer subsídios fiscais, contábeis, para uma defesa processual dele, junto com o jurídico, junto com o advogado, é importante que saibam, evidentemente, como se processa.
A Constituição Federal fala do princípio do estado de inocência, né? Que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Quando é que nós temos um trânsito em julgado? Quando eu fui condenado aqui no primeiro grau. Quem é o primeiro grau? Juiz de direito aqui do estadual ou juiz de direito aqui da vara inicial federal. Eu fui condenado. Se eu não recorrer em 15 dias, deixou para recorrer no 16º dia, morreu. Morreu no sentido de que vai ter que cumprir a pena de execução penal, a pena de execução de prisão. Tá me entendendo? Mas é por isto que eu digo, eu advogo para algumas empresas, e uma especificamente com um maior deslinde, né? Não é jogado fora dinheiro que tenha um bom gestor contábil, contador, eu diria um excelente gestor contábil, contador, um excelente jurídico advogado e um excelente gestor de recursos humanos. Porque senão o administrador, a empresa, pode sofrer sérias consequências, doutores. Sérias consequências. Nas empresas que eu presto serviço, eu tenho uma planilha com todas as questões processuais. Processo, meu amigo, processo. Não quer ter processo? Não empreenda, não seja empresário. Não empreenda, não seja empresário. É só ir ser empregado colaborador, doutor. Simples. Tá? Não haverá possibilidade, na minha análise, de empresário, empreendedor, sem nenhum processo. Eu duvido, Eudó. Ou problemas voltados para o âmbito tributário. Eu duvido, Eudó. Certo? Então, caríssimo, só essa parte, ninguém será considerado culpado antes da sentença penal condenatória transitada em julgado. Antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Passou 15 dias, transitou em julgado, morreu. Cumpri pena. Sinto lhe dizer. Sinto, né? Mas, no entanto, por suposto sem embargo, você pode recorrer para o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, dependendo do tributo. Em um caso aqui, doutores. Ok? Perfeito. Fui condenado novamente, Luciano foi condenado novamente, certo? A essa penalização no 2º grau de jurisdição, Tribunal de Justiça do Ceará ou Tribunal Regional Federal. Aí é que está o detalhe. Havia um entendimento do Supremo Tribunal Federal antes de que, se eu fui condenado novamente, ou seja, a minha sentença de 1º grau foi confirmada pelo colegiado, que é um colegiado lá, de desembargadores do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, então eu já deveria iniciar o cumprimento da pena. Qual é a base para isso? Porque num outro recurso que eu posso ter no prazo legal para que não transitem julgados no 2º grau, para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, que só é possível esse recurso através de um recurso de nome Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, chamado RESP. Ou em um outro recurso para o Supremo Tribunal Federal,
cujo nome é recurso extraordinário ou REST, certo? Nestes recursos RESP, STJ, ou REST, recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, não se discute a culpa do processo. A culpa se eu sou culpado ou não. Se eu fui penalizado, se eu cometi um crime ou não. Se eu causei um prejuízo ao erário ou não, encerra no segundo grau de jurisdição, doutoras e doutores. Os desembargadores disseram que Luciano cometeu o crime de sonegação fiscal, ou evasão fiscal, ou fraude fiscal, e eu devo pagar uma pena de 5 anos. Aí é que está. O entendimento que tinha do Supremo é que o estado de inocência acabou aqui. Eu não sou mais inocente. Por isso que a regra do princípio da Constituição Federal não se aplicaria. Mesmo eu recorrendo, eu devo já cumprir a pena. Porque o Superior Tribunal de Justiça no RESP, ou o Supremo Tribunal Federal no REST, só analisará questões procedimentais, doutores, de execução da pena, de cumprimento, etc, etc e tal. Tá? Da pena propriamente dita. Não se analisa prova, doutores e doutoras, não se analisa provas no terceiro grau de jurisdição, que é o Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. E outra, para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, só se discute matérias abaixo da Constituição. No entanto, para o Supremo Tribunal Federal, só se discute matérias que atacam e afetam diretamente a Constituição Federal. No entanto, nós, de advogados jurídicos, a gente sempre empreendemos uma estratégia que, quando a gente recorre para o segundo grau de jurisdição, a gente abre um capítulo específico chamado pré-questionamentos jurídicos. A gente pré-questiona já artigos da lei infraconstitucional para fundamentar o recurso para o STJ, e a gente já em matéria tributária, nós estamos falando de matéria tributária, mas se aplica a todas as outras matérias. Nós também pré-questionamos os normativos constitucionais da Constituição, sim. A gente pré-questiona. Olha, isto está atacando a lei tal. Olha, isto está atacando os princípios tais da Constituição. O tribunal de segundo grau, ele vai analisar e dizer, realmente há, não há, etc. Aí, a partir daí, abre-se o fundamento para jogar o processo para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, matéria infra, ou seja, de leis abaixo da Constituição, ou para o Supremo Tribunal Federal, em matérias, evidentemente, de discussões constitucional, né? Então, bem lá no início, pessoal, a gente recorria até o Supremo Tribunal Federal. Eu já recorri em matéria penal, no que diz respeito não era em âmbito tributário, mas era de uma prisão, até no estado do Pernambuco, que foi ao Supremo Tribunal Federal e foi julgado há pouco tempo. Mas tudo bem, já tinha sido resolvido isso à época, etc. Tudo bem, não é problema. Foi até um ministro Toffoli que julgou essa decisão há pouco tempo. Ano passado, acho. Certo? Então, pessoal, é importante nós sabermos disso, porque isto nós não queremos que aconteça, logicamente. Né? Claro, né? Mas, se hipoteticamente acontece, saibamos que há essa possibilidade aqui da gente levar até as cortes superiores, certo? Então, havia esse entendimento, pessoal, que já deveria cumprir de imediato aí a pena. Depois, o Supremo Tribunal Federal fez uma revisão da sua jurisprudência. O que é a jurisprudência? São entendimentos das cortes superiores, doutores. Então, houve uma revisão da sua jurisprudência para entender que não.
tem que ser respeitada aí o princípio constitucional, que ninguém será considerado culpado antes da sentença penal transitada em julgado. Então, como não houve o trânsito em julgado, então quando eu recorro para o STJ ou para o STF, então, logicamente, que eu não posso cumprir a pena. Né? É isso que o Congresso Nacional está querendo mudar, né? Porque houve uma revisão desse entendimento e, logicamente, que muitas pessoas conseguiram habeas corpus. Habeas corpus é um chamado remédio jurídico constitucional quando há uma prisão que foi considerada ilegal. Se há um entendimento benéfico à minha pessoa, eu tenho que utilizar de um remédio. O remédio vem para inocular, né? O remédio vem para curar, no caso, uma ilegalidade. Em parte, né? Tudo bem. O negócio, pessoal, é que é controverso as discussões, porque quando a gente está do lado da defesa de uma determinada pessoa que está lhe pagando, logicamente, não por isso, mas porque você é obrigado a defender constitucionalmente. Ninguém é obrigado a nada, mas o seu compromisso, o seu juramento, né, te diz que você tem que defender, e você, evidentemente, no âmbito tributário, logicamente. Né? Então, na verdade, aquele ditado, como é que diz? O sapato aperta quem tem o calo, né? Ou a pedra no sapato, que é quem sabe, né? Quem tem a pedra no sapato é que sabe, né? Então, assim, depende, é muito controverso isso aí, certo? Há defesas favoráveis, por exemplo, no caso de uma questão de sonegação fiscal aqui, que vai ao Superior Tribunal de Justiça, ou Supremo, que não deva haver a prisão, né? Porque, claro, lógico, é possível aí termos tramitações de processo de 15 anos, 20 anos, eu tenho processo de 15 anos, né? Já falei para vocês isso, inclusive, né? Que trata de uma discussão de uma execução fiscal, vai para os 15 anos, né? Então, depende, né? Depende aí. Mas coloca os dois posicionamentos para poder a gente se situar e entender, nesse aprofundamento que nós estamos fazendo sobre a sonegação fiscal, a fraude fiscal e a evasão fiscal, que são as mesmas coisas, tá? Evasão ou fraude ou sonegação fiscal, tá? Para que nós possamos compreender e, evidentemente, que desdobrar. Pessoal, na lei, ele traz também, constitui crime também de mesma natureza, fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, doutores. Olha a repercussão aí, pessoal aí que já está na ativa aí nos escritórios de contabilidade. Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude para eximir-se total ou parcialmente de pagamento de tributo. Olha aí. Incorre na mesma pena, né? Incorre também na mesma pena deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou de contribuição social descontados ou cobrados na qualidade de sujeito passivo da obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Pessoal, cuidado aqui, atenção, deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Não esqueça, né? Nós temos o contribuinte ou o responsável tributário. As empresas que deixam, evidentemente, de recolher isso aí, né, essa tributação na fonte, podem levar isso aí, certo? A essa penalidade também, pessoal. Também constitui o crime de mesma natureza de evasão, sonegação e fraude fiscal. Inciso 4. Deixar de aplicar ou aplicar em desacordo com o estatuído incentivo fiscal ou parcelas de impostos liberadas por órgão ou entidades de desenvolvimento. Aqui são situações voltadas para o governo que
possibilita esses incentivos para instituições públicas ou órgãos públicos para o desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento no que diz respeito, por exemplo, incentivos fiscais ou incentivos fiscais para empresas, né? Vocês sabem que há essa possibilidade, então também incorre na mesma pena. E o inciso 5 diz o seguinte: também constitui crime de mesma natureza utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. Olha só, né? Então isso também incorre. Só que nesse caso, pessoal, nestes casos do artigo 2º e destes incisos que eu falei para vocês, aqui no caso é uma pena de detenção. A detenção é possível eu cumprir no regime semiaberto, durmo uma noite na prisão e saio. No entanto, por suposto embargo, ele diz que essa pena é de 6 meses a 2 anos e multa. O que é uma pena de 6 anos a 2 anos e multa? As penas até 2 anos cabem à transação penal direta. Da lei, tem uma lei especial dos juizados especiais que será aplicada também, que no caso da legislação estadual é a lei 9099, só buscando aqui, lei 9099 dos juizados federais, estaduais. E nós temos também, pessoal, a lei federal que trata disso também, certo? Nós temos quanto os juizados especiais cíveis e criminais no âmbito dos estados, nós temos a lei 9.099 de 95, né? Que diz que só um minuto, pessoal. Que diz que consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos destas leis as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima de 6 a 2 anos, não superior a 2 anos, cumulada ou não com multas. Então, é possível uma transação penal, a pessoa não ficará presa, evidentemente, decorrente desta lei 9099/95, que trata dos juizados especiais, lógico, no âmbito estadual. Certo? No âmbito federal, pessoal, nós temos a Lei 10.259 de 2001, que dispõe sobre a instituição dos juizados especiais cíveis e criminais no âmbito federal, tá? No âmbito federal. Deixe-me só localizar aqui. Onde ela diz, pessoal, Lei Juizado Federal. Juizado Federal. Pessoal, só um minuto. É aqui a Lei 10.259 de 2001, onde ela estabelece exatamente esse cumprimento da pena, pessoal,
esse cumprimento da pena também ele é limitado, né? Também é limitado. Ok, pessoal. Então, o que a gente precisa saber é que nos juizados estadual tem uma lei 9099/95 e no juizado federal nós temos aí a lei 10.259 de 2001, que são para os crimes de menor potencial ofensivo, ok? Neste caso aqui do inciso do artigo 2º da lei 8.137 de 90, que trata dos crimes contra a ordem tributária, logicamente, ele estabelece no artigo 2º para esses crimes que eu citei para vocês agora, essas outras possibilidades de crime, né? Detenção de 6 a 2 anos de multa, então vai caber uma transação penal, a pessoa não vai ficar presa, certo? Não vai ficar presa, logicamente, mas vai ter que cumprir alguns requisitos, certo? Então é de fundamental importância, pessoal, esse aprofundamento que a gente fez, exatamente para que numa consulta, evidentemente, numa orientação, nós possamos, evidentemente, dar a orientação correta, certo? A outra possibilidade, a outra situação, pessoal, é o que trata da elusão fiscal, né? Então, a elusão fiscal ou elisão ineficaz, que chama, né? Ou é algo ineficaz, mas a elusão fiscal, ela trata de um ato jurídico simulado. É um ato jurídico simulado, certo, pessoal? Visando não recolher ou recolher tributos a menor, né? Claro que, por exemplo, a venda de mercadoria formalizada como prestação de serviço, tendo em vista que a alíquota do ISS é menor que a do ISS na operação. É um caso de elusão fiscal, né? Ou a chamada elisão ineficaz, né? Ineficaz, né? Certo, pessoal? A grande diferença, e aí vocês vão me perguntar, né? A grande diferença entre a evasão e a elusão, certo? Claro que vão constituir crimes que vão ser regidos pela Lei 8.137 de 90. Vão ser regidos pela Lei 8.190. A grande diferença básica, certo? É que na evasão fiscal, ou fraude, ou sonegação, é a prática de uma conduta ilícita pelo sujeito, quase sempre após a ocorrência do fato gerador. Então, a evasão é a prática de uma conduta ilícita, ou seja, sabendo, normalmente após a ocorrência do fato gerador e com a intenção, tem a intenção de frustrar, de impedir o recolhimento do tributo. A elusão fiscal, ela trata-se de um ato jurídico simulado. É um ato jurídico simulado, onde o contribuinte, o sujeito passivo, ele visa não recolher ou recolher tributo a menor, pessoal. Olha só, é bem diferente. Vamos analisar direitinho aí. Evasão, ele pratica uma conduta ilícita pelo sujeito passivo após a ocorrência do fato gerador, certo? E a elusão, ele pratica um ato jurídico simulado para recolher a menor o tributo. O tributo. E aí a gente vê de forma mais característica os casos de elusão, pessoal, no artigo 2º que eu li para vocês.
fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre renda, bens ou fatos, ou empregar outra fraude para eximir-se total ou parcialmente de pagamentos de tributo. Fazer declaração falsa ou reduzir para pagar menos tributos. Nós temos um ato jurídico simulado que caracteriza, evidentemente, a elusão fiscal. A elusão fiscal. Ou uma elisão ineficaz. A elisão não é um ato lícito? A elisão é um ato lícito, é um planejamento. No entanto, ela é ineficaz aqui porque você declara. Você declarou. No entanto, ela foi ineficaz porque foi a menor. Então é uma ilusão, é um ato jurídico simulado. É um ato jurídico simulado, né? É um ato jurídico simulado, né? O artigo 1º da Lei 8.137/90, ele nos mostra de forma mais clara a evasão, a sonegação fiscal, né? Como, por exemplo, ocorre o fato gerador, né? Ocorre o fato gerador da obrigação tributária, né? Fato gerador da obrigação tributária, e você não emite a nota, por exemplo. O fato gerador ocorreu, você sabe, né? O fato gerador ocorre com a circulação, automaticamente com a circulação. A emissão de nota fiscal é uma obrigação acessória. É uma obrigação acessória que a gente viu, né? Então você pratica uma conduta ilícita, pelo sujeito passivo após a ocorrência do fato gerador, certo? Então essa é uma evasão ou fraude ou uma sonegação fiscal, pessoal, ou uma sonegação fiscal, certo? Eu creio que dá bem para a gente compreender isso que a gente falou, né? Então, pessoal, os crimes de sonegação fiscal, ele exige o dolo, a intenção, né? Não admitindo assim a culpa. Não tive culpa. Não existe, né? A simples falta de pagamento de tributo sem a intenção específica de fraudar o fisco não constitui crime. É importante. A simples falta de pagamento do tributo sem a intenção, eu esqueci de declarar o imposto de renda, eu não sabia que eu estava no teto do imposto de renda. Eu não tive a intenção, então isso não constitui o crime, temos que ter cuidado, né? Claro, o contribuinte, quando por falta de condições financeiras de suportar uma carga tributária e deixar de recolher o valor devido, em tese não cometeria crime de sonegação, né? Falta o elemento subjetivo do dolo, né? E também é importante destacar que o pagamento integral a qualquer tempo do tributo e dos acessórios, pessoal, extingue a punibilidade, pessoal. Olha só que coisa interessante. O artigo 9º da Lei 10.684 de 2003, que tratou da legislação, alterou a legislação tributária e parcelamentos e débitos, no seu artigo 9, ele diz o seguinte: no seu artigo 9, a Lei 10.684, no seu artigo 9, ele diz o seguinte, pessoal. Só um momento. Artigo 9. É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no artigo 1º e 2º da Lei 8.137 de 90, que é os crimes contra a ordem tributária, e nos artigos tais e tais do decreto, que é o Código Penal, 168A, 337A do Código Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com agente
nos aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento. Fez um parcelamento com a fazenda, pagou, não incorrerá na penalidade ou no crime penal. E outra, não haverá a prescrição criminal, ou seja, não vai prescrever o crime no período de suspensão dessa pretensão punitiva. E outra, extingue-se a punibilidade dos crimes referidos nesse artigo 9º, quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive o acessório. Este é o parágrafo 2º do artigo 9 desta lei 10.684 de 2003. Então, há uma possibilidade de exclusão da pretensão punitiva do Estado. Olha só que coisa interessante. A exclusão da pretensão punitiva do Estado quando ocorrer o parcelamento tributário e, logicamente, que quando ocorrer o pagamento integral dos valores, certo? Dos valores. Eu estou aqui apenas buscando, pessoal, porque aqui, ó, a Lei 10.684 de 2003, que foi essa que eu li para vocês, quando trata no artigo 9º e parágrafo único sobre esta extinção da punibilidade dos crimes, né, quando você parcela e aí acaba quando você paga integralmente, ele diz que é suspensa essa pena tanto nos crimes dos artigos 1º e 2º, que eu li para vocês, e ele fala também do artigo 168A do Código Penal, pessoal. O artigo 168A do Código Penal, ele trata da contribuição social, pessoal. E o que é que diz o artigo 168A do Código Penal? Ele diz para a gente e trata da chamada apropriação indébita previdenciária, pessoal. Apropriação indébita previdenciária. Preste atenção. Apropriação indébita previdenciária. Artigo 168A. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional, olha só, pessoal, pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Mesma penalização daqui. 2 a 5 anos e multa. 2 a 5 anos e multa. Certo? Reclusão. E outra, os parágrafos seguintes, eles tratam do aumento da pena, ou da mesma forma incorre na pena quem recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social, que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público, também incorre na pena. Quem recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenha integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produto ou prestação de serviço e pagar benefício devido a segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsadas à empresa pela Previdência Social, também incorre na mesma pena, certo? Agora, o parágrafo 2º do Código Penal, ele diz o seguinte, que é extinta a punibilidade se o agente espontaneamente, ele declara, ele confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma devida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal.
Então, pessoal, olha só que coisa importante. Antes do início da ação fiscal, certo? Ação fiscal, depois da constituição do crédito tributário, inscrição na dívida ativa, CDA, certidão de débito, né? Certidão de débito e processamento pelo Ministério Público competente da ação penal, ou, evidentemente, o advogado fazendário vai entrar com a ação, claro, né? Advogado fazendário, certo? A ação de execução, não estou falando de... certo? Então, antes dessa ação fiscal, se você confessa e efetua os pagamentos a multas, então está também resolvido aí essa questão voltada para a penalidade, né? O parágrafo 3º também do Código Penal, ele estabelece que há uma faculdade do juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar a multa se o agente for primário e de bons antecedentes, né? Então, desde que ele tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária e os acessórios, e o valor da contribuição devida, inclusive os acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, né, como sendo o mínimo para o juizamento da execução fiscal. Claro que essa faculdade aí do parágrafo 3º, que eu falei para vocês, não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor e os acessórios seja superior ao estabelecido administrativamente como sendo o mínimo para o juizamento de suas execuções fiscais. Isso é uma fazenda que estabelece o mínimo para o ajuizamento de ações fiscais, né, porque é possível ter isenções, etc. Tal, procedimentos administrativos na própria execução, logicamente, né? Ele fala também, pessoal, que é suspensa essa pretensão punitiva do Estado, isso está no artigo 9º da Lei 10.684 de 2003, nos casos do artigo 337A do Código Penal. E o artigo 337A do Código Penal, ele trata da sonegação de contribuição previdenciária, também contribuição social. E ele diz que suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante as condutas como omitir de folha de pagamento da empresa ou de documentos, de informações previstas pela legislação previdenciária, de segurados, empregados, trabalhador avulso, autônomos e equiparado, ou deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa, pessoal, as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviço, ou omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias, nós temos aí uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, pessoal. 2 a 5 anos, presta atenção. No entanto, será extinta a punibilidade se o agente, de forma espontânea, declara e confessa as contribuições e importâncias e faz os devidos recolhimentos à Previdência Social também antes do início da ação fiscal, certo? Da ação fiscal. Então, pessoal, de fundamental importância essa compreensão jurídica, né? Porque envolve a questão tributária, né? Envolve a questão tributária e a legislação tributária, né? A legislação tributária que vocês sabem envolve todo, não só a lei, logicamente, todo o contexto tributário, né? Que uma decorre da outra, mas a Previdência Social e a gente pode até analisar, pessoal, o seguinte, que no âmbito tributário há um benefício. Há um benefício, pessoal. Há um benefício. A gente observa um benefício. Em que sentido? Detectado pelas fiscalizações essa sonegação fiscal, dentro de todos esses contextos que eu falei para vocês,
Se você, de forma espontânea e livre, vai lá e reconhece a dívida, parcela ou paga antes da ação fiscal, antes da ação de execução fiscal, como ele diz aqui, antes do início da ação fiscal, então a questão penal está resolvida. O pagamento são questões no âmbito civil, pagamento, restituição, valores, multas, etc. Discussão civil. Mas penalmente, pessoal, é importante o seguinte: nós já estamos até adiantando, possivelmente quando a gente for chegar lá em ação penal tributária, nós vamos tocar nisso aqui, tá? Vamos aprofundar mais ainda, mas nós estamos falando de direito penal tributário. Nós estamos falando de direito penal tributário, certo? Nós estamos tratando de direito penal tributário, pessoal. Então, antes disso, antes da ação penal, pagando ou parcelando, nós temos aí a extinção da punibilidade do Estado. O Estado penalmente não poderá punir. E quando eu digo que há até um benefício, no sentido seguinte, porque para o fisco ele quer arrecadar. Ele quer arrecadar. Né? Lógico. Vai querer punir você, logicamente. Ele quer uma parte financeira. Certo? Então, pessoal, fundamental importância isso aí. Né? Então, nessa hipótese de parcelamento, né, os valores sonegados, ocorre essa suspensão da pretensão punitiva do Estado, né, desde que ele tenha sido formalizado, desde que esse parcelamento tenha sido formalizado antes da ação penal e do recebimento dessa denúncia pelo juiz de direito. Né? E aí, pessoal, a gente parte aí para o outro ponto, que são as normas anti-elisivas do direito tributário brasileiro, né? Norma geral de anti-elisão fiscal, onde a gente detecta e observa aí no artigo 116 do Código Tributário Nacional, que eu passei para vocês também já, que trata do fato gerador, e o artigo 116, ele diz que, salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador existentes os seus efeitos, né? Quando ele fala da situação de fato e situação jurídica, né? A situação de fato do fato gerador é desde o momento em que se verifica as circunstâncias materiais necessárias para que produza os efeitos que normalmente lhes são próprios, ou seja, o momento de fato que surgiu. agora eu ri, né, pessoal? O momento de fato, né? O momento de fato que surgiu, né? O momento de fato que surgiu o fato gerador da obrigação tributária. O momento de fato surgiu o momento da obrigação tributária, agora eu ri. E tratando de situação jurídica, né, desde o momento que esteja definitivamente constituída nos termos de direito aplicado. Do direito aplicado a gente viu, né, um negócio jurídico que depende de uma prática futura. Então, quando ele se realizar, um negócio jurídico, né, um negócio, por exemplo, uma situação jurídica, aí é que surge, claro, o fato gerador da obrigação tributária. E ele traz, pessoal, aí o parágrafo único. E o parágrafo único diz o seguinte, caríssimo, que a autoridade administrativa poderá desconsiderar, atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Este parágrafo único foi incluído por uma lei complementar
de número 104 de 2011, certo? Então, ele possibilita, pessoal, a autoridade administrativa. Quem é a autoridade administrativa? O fisco, a fazenda. Desconsiderar atos ou negócios que foi feito pelo contribuinte com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador. Olha o SPEC, o ponto do que a gente falou anteriormente, elisão, elusão e evasão fiscal, certo? Ou para dissimular a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Esta é a chamada norma anti-elisiva, pessoal, norma geral de anti-elisão fiscal. No entanto, os doutrinadores, pessoal, ora, doutor, o que é a elisão fiscal, pessoal? A elisão fiscal não é um planejamento tributário, não é uma terminologia lícita. Então, os doutrinadores entendem que esta terminologia ela é equivocada. Quando só fala norma anti-elisiva, ela seria equivocada. Lógico, né? Na medida que esse artigo 116, no parágrafo único, ele, na verdade, pessoal, é uma norma anti-evasiva ou anti-elusiva, dependendo do caso. Dependendo do caso. É bem simples isso aí, pessoal. É bem simples isso aí, certo? Claro, isso é uma crítica, uma análise que os doutrinadores, as pessoas que estudam muito direito tributário, né, e as questões para a sonegação fiscal, que falam norma geral de anti-elisão fiscal. Calma. Né? Então, há essa análise dentro desse contexto, né, que haveria um equívoco na terminologia, né, porque seria anti-evasiva ou anti-elusiva, né, dependendo do caso, da situação, conforme a gente explicou. Né? Sendo, claro, a elisão algo lícito, né, não poderia ser proibida pelo Código Tributário. Né? Porque, no caso aí, ele traça situações voltadas para a sonegação fiscal adotadas pela Fazenda Pública na prerrogativa de recusar negócios jurídicos fraudulentos praticados pelo sujeito passivo, né? Pelo sujeito passivo. E aí, pessoal, é importante a gente fazer aí um aporte, né? Um aporte ao artigo 127 do Código Tributário Nacional. E o que é o artigo 127 do Código Tributário Nacional? Ele fala do domicílio tributário, pessoal. E o que é o domicílio tributário? E diz o 127, na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário na forma da legislação aplicável, considera-se como tal, quanto às pessoas naturais, a sua residência, ou sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de suas atividades. É o local onde o fisco vai fazer devidas cobranças tributárias, pessoal. Quanto às pessoas jurídicas, inciso 2 do 127 do CTN. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede ou em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento. E quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante, pessoal. No entanto, é importante a gente trazer também que este artigo 127, ele nos apresenta o parágrafo único, pessoal. O parágrafo único diz que a autoridade como desdobramento da norma geral de anti-elisão fiscal, ou anti-evasiva, ou anti-elusiva, ok?
que a autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então as regras que eu falei para vocês no parágrafo anterior. E o parágrafo primeiro diz que quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos que eu li para vocês, considera-se como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar onde está o bem ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Se o contribuinte ou o responsável tributário não indicar o domicílio tributário, se ele não indicar, será evidentemente o da sua residência, pessoa natural, pessoa jurídica da firma individual, pessoa jurídica privada da firma individual, jurídica pública, qualquer repartição. E se ele não indicar ou ficar dificultoso, certo? O domicílio será o local da situação do bem, pessoal, do bem material, do bem, ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação tributária, Então, pessoal, se ficar impossível ou difícil a arrecadação ou a fiscalização do tributo, a autoridade administrativa fiscal vai recusar o domicílio que você elegeu e vai entender que o domicílio será o local onde está o bem ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação tributária. Isto tudo está no artigo 127 do Código Tributário Nacional, que trata do domicílio tributário, e repercute aqui diretamente na chamada norma anti-elisiva, ou elusiva, ou anti-elusiva, ou anti-evasiva, dependendo do país. Entende-se logicamente como uma norma geral anti-elisiva, mas já discutimos isso aí, certo? Da desconstituição do negócio. Então, o artigo 116, parágrafo único do CTN, ele é analisado conjuntamente com o artigo 127 do CTN para as questões voltadas para o domicílio tributário, doutores e doutora. Certo? O artigo 116, que é a norma anti-elisiva, ou anti-evasiva, ou anti-elusiva, ok? Ele diz que a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Então, é de fundamental importância, pessoal, porque confere ao fisco a possibilidade de desconsiderar esses negócios jurídicos considerados fraudulentos, certo? No entanto, o fisco pode, nesses casos também, ignorar o ato praticado pelo sujeito passivo, aplicando em substituição outra regra estabelecida por lei também. Por exemplo, se o contribuinte realiza uma transferência fictícia da sede para outro município, como eu já falei para vocês, né, visando recolher menos ISS, lembra como sendo uma norma elisiva, uma possibilidade de elisão fiscal, planejamento tributário, o fisco pode ignorar, desconsiderar a alteração e continuar tributando no município da sede anterior. Certo? Claro que o fisco ele não tem o poder, ele não tem o poder, pessoal, essa autonomia de
em nome do princípio da autonomia da vontade, o fisco não tem o poder de desfazer o negócio privado. Você montou a sede lá, tudo bem, tá lá. Tá, pessoal? Tá lá. Ele não tem que dizer, pessoal, você vai ter que voltar. Pessoal, empresário, tu vai ter que voltar a tua sede para cá. Não, ele não pode. É a sua liberdade de escolher o local. No entanto, por suposto embargo, para efeitos tributários, ele evidentemente continuará, e por ele não ter esse poder de desconstituir, ele evidentemente anula a transferência, em tese, fictícia da sede no âmbito tributário, né? E cobra o tributo no âmbito tributário, pessoal, cobra um tributo na sede anterior, né? Ele não pode desfazer, anular a sua transferência física. Ele não pode anular a transferência física, porque seria uma invasão na esfera privada de interesses. Não pode, certo? Mas a questão da cobra de tributo, ele pode cobrar na sede. É o que diz aí no artigo 116, parágrafo único, certo? E claro, né, como vocês sabem, domicílio tributário é o local onde o contribuinte deve responder por suas obrigações tributárias, né? Em regra, esse local é um domicílio de eleição, ou seja, o próprio contribuinte escolhe onde deseja pagar esses tributos, né? Onde deseja pagar estes tributos, pessoal, né? É importante apenas, pessoal, também, para esclarecermos também, que nós temos também, para as questões eletrônicas, né, o domicílio tributário eletrônico, né, domicílio tributário eletrônico, e vocês sabem, né, onde você evidentemente faz o cadastramento, né, para que você responda perante o fisco eletronicamente sobre as questões tributárias, né? Já que a Receita Federal ele colocou à disposição, né, a opção pelo domicílio tributário eletrônico, DTE, que a adesão desse DTE permite que sua caixa postal, né, no ECAC, né, também seja considerada seu domicílio tributário perante a administração tributária federal, logicamente, né? E isso, evidentemente, possibilita um acompanhamento, né, e cobranças tributárias mais diretas, rápidas, né, efetivas, evidentemente, do ponto de vista da análise do fisco, né? Eu não sei para o contribuinte, né? O ECAC é o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, né? Que é o portal de serviço que vai permitir a comunicação via internet entre o contribuinte e a Receita Federal, né? E aí tem que ser analisado se é realmente interessante e para o contribuinte, né? Pessoal, para a gente fechar os pontos finais de nossa discussão, né? Temos aí a teoria da interpretação econômica do direito tributário, né? Ele tem uma inspiração no direito alemão, né? É a primeira. Não estou falando, evidentemente, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que adora o direito alemão, né? The Deutsche Germany, tudo bem, certo? É um excelente ministro, um competente ministro, né? Ele cita muito o direito alemão nas suas decisões, mas essa teoria da interpretação econômica do direito tributário é inspirada no direito alemão, né? É uma primeira tentativa, foi empreendida pela doutrina brasileira, no sentido de oferecer recurso teórico para combater a fraude à legislação tributária, né? Que vem ser exatamente a teoria da interpretação econômica do direito tributário. Então temos alguns autores como Rubens Gomes de Souza, Amilcar Franco, Rui Barbosa Nogueira, que entre a década de 50 e 60, né, defenderam atos, fatos e contratos em negócios jurídicos, né,
realizados pelos contribuintes, que deveriam ser interpretados de acordo com os seus efeitos econômicos propriamente dito, né? E não levando-se em conta a forma jurídica que lhe foi atribuída. Então nós temos aí que seria uma interpretação econômica, né? Você é um grande empresário. Que força econômica na sociedade você tem? Então deveria ser analisado nesse contexto e não de uma imposição jurídica normativa que iria te massacrar, ou aspas, massacrar, tá? Te colocar de cabresto, né? Na forca, em função de alguns contextos. Então busca-se evitar que o contribuinte, claro, manipule as formas jurídicas de direito privado, utilizados nas descrições das hipóteses de incidência, para fraudar o valor do tributo devido, né? Então, se o fisco, claro, interpretar o fato gerador com base nas relações econômicas que decorrem daí, vai ver exatamente qual a intenção do contribuinte ao realizar esse negócio, claro, e aí, a partir daí, ele ignoraria a forma utilizada, minimizando os abusos das formas, que muitas das vezes, pelo nosso sistema ser positivado, pessoal, pelo nosso sistema ser positivado, claro, né, escrito, então a norma ela é imperativa, impositiva, e aí se você não a cumpre, você tem penalidade, como a gente viu aí na Lei 8.137 de 90, que define os crimes contra a ordem tributária nacional, né? Então tem isso, né? Então, claro, com esse desenvolvimento da moderna ciência do direito tributário e os avanços, né, a gente vê até que essa interpretação econômica ela está superada, né? Está superada porque, logicamente, pelos próprios normativos que a gente leu para vocês, a gente entende até que há uma visão mais voltada para a parte econômica do que para a parte de penalização no âmbito penal, quando a gente viu aí a possibilidade de quando você paga, você confessa, você parcela, afasta de imediato a criminalização, né? A possibilidade do Estado punir penalmente. Então a gente vê que aí há uma abrangência, uma consolidação da parte econômica, propriamente dita, né? Do que em detrimento, no afastamento do âmbito penal, né? Ninguém quer ser preso, logicamente, né? Logicamente. E finalizando aí com a teoria do abuso das formas, pessoal, e o que é a teoria do abuso das formas? Com o objetivo de combater as fraudes da legislação tributária, né, em especial evitar manobras de elusão fiscal, né, que foi desenvolvida essa teoria do abuso das formas, onde fica evidenciado que o contribuinte utilizou uma forma jurídica, um instituto, distorcendo a finalidade que o ordenamento lhe confere, uma simulação, né, que é a ilusão fiscal. O intérprete, o operador, então está liberado para qualificar a operação segundo a realidade econômica, ou seja, né, desconsiderando sua aparência jurídica. E é isso que a gente falou para você, né, essa teoria do abuso das formas, ele desconsidera, no caso da ilusão fiscal, essa forma jurídica, essa simulação, né, onde o operador, né, ele vem aplica a realidade econômica, desconsiderando essa aparência jurídica penal negativa, né? Por exemplo, se ficar comprovada a intenção do contribuinte de fraudar a lei, simulando, por exemplo, uma doação, quando na verdade essa transferência da propriedade ocorreu por meio de compra e venda, a teoria permitiria ao fisco, por exemplo, pessoal, ignorar a forma jurídica, doação, e tributar o fato de acordo com a realidade econômica da operação, exigindo ITBI, né, que é a transmissão onerosa de um bem, certo? Então, sem aplicação de penalidades de ordem penal, então, a teoria do abuso das formas vem nesse contexto, né? A teoria do abuso das formas sempre pressupõe a prova da intenção do contribuinte em fraudar a legislação tributária. E enfrenta, claro, a grande dificuldade
concreta de exigir o recolhimento de um tributo sem a ocorrência formal do fato gerador, né, em tese. Né? Haverá claro, né, se a gente for analisar aí, haveria em tese um conflito, uma bitributação, né, entre a entidade competente para cobrar o tributo formalmente devido e aquela do que incide, desconsiderando a forma jurídica utilizada. É possível ter aí uma duplicidade de cobrança, mas evidentemente que é uma teoria desenvolvida exclusivamente para a defesa dos interesses do fisco, certo? Claro que essa teoria, pessoal, essa teoria do abuso das formas, ela é uma teoria defendida de forma minoritária pela doutrina e não há muitos entendimentos dentro desse contexto e jurisprudências pátria, né, da nossa jurisprudência. A jurisprudência não entendeu ainda de forma bastante concreta a teoria do abuso das formas, né, que é uma teoria em favor do fisco, claro, né, vem combater fraudes à legislação tributária. Ele utiliza a forma jurídica, certo? Por exemplo, numa simulação, por exemplo, você quer fazer uma doação, na verdade é uma transferência de propriedade, incide em TBI, né? A doação não vai incidir em tese. Então, ele ignora essa forma e aí, então, evidentemente aplica a tributação devida. Pessoal, é isso aí, né? Falei muito, né? Um assunto que é somente evasão, elisão e elusão tributária e tocar a norma anti-elisível fiscal não dá só para dizer, ó, pessoal, o conceito é esse, terminar em 5 minutos, não é assim que funciona. Tivemos que desdobrar em várias outras situações, mostrar a legislação, discutir, aprofundar, que é o importante, né? E discutiremos pessoalmente e pelas redes sociais. Pessoal, é isso aí. Obrigadão. Até breve. Tchau.